Duas garotas de 17 anos saíram de um pub chamado O Fim do Mundo. Seus corpos foram encontrados no dia seguinte. A Escócia levou 37 anos para condenar o responsável. Um assassino em série matou famílias inteiras enquanto dormiam. Depois se defendeu sozinho no tribunal e quase saiu impune. E uma mulher foi assassinada por um homem que a polícia havia identificado ainda no primeiro mês. Seus superiores mandaram os investigadores recuarem. Ele continuou atacando mulheres por mais 17 anos. Este é o lado sombrio da Escócia. No dia 15 de outubro de 1977, duas garotas de 17 anos entraram em um pub em Edimburgo. Seus nomes eram Christine Eady e Helen Scott. Eram melhores amigas. Naquela noite estavam comemorando. Acabavam de conseguir seus primeiros empregos. Era a última parada de um roteiro de bares pelo centro histórico da cidade. O pub se chamava The World's End, o fim do mundo. Na manhã seguinte, seus corpos foram encontrados no campo, a vários quilômetros de distância um do outro. Elas haviam sido amarradas, espancadas, estupradas e estranguladas com suas próprias roupas. A Escócia levou 37 anos para condenar o responsável. Edimburgo, em 1977, ainda parecia uma cidade segura. As garotas saíam à noite, iam de bar em bar, puxavam papo com desconhecidos porque era assim que a vida social funcionava, numa cidade onde todo sábado à noite o centro se enchia de gente. Christine e Helen não estavam sendo imprudentes. Eram jovens, estavam comemorando e confiaram em dois homens que se aproximaram delas no pub, com a desenvoltura de quem já havia feito aquilo antes. Um desses homens era Angus Sinclair. Ele tinha 31 anos. Era pintor de paredes, casado, tinha filhos. E tinha uma ficha criminal que, se tivesse sido tratada de forma diferente pelo sistema, o teria mantido atrás das grades muito antes de Christine e Helen cruzarem a porta do The World's End. Porque Angus Sinclair já havia matado antes, em 1961, quando tinha apenas 16 anos. Angus Sinclair estrangulou Mary Gallagher, foi condenado por homicídio culposo, saiu. Nos anos seguintes, foi condenado por estupro e abuso sexual contra a criança. De volta à prisão, solto novamente. O sistema o processou, o condenou, o liberou. E em outubro de 1977, Angus Sinclair estava livre, casado com uma mulher chamada Sarah Hamilton. E naquela noite saiu com seu cunhado, Gordon Hamilton, para o centro de Edimburgo. No The World's End, eles se aproximaram de Christine e Helen. Ninguém sabe ao certo o que disseram a elas. Ninguém sabe como as convenceram a sair com eles. Mas as câmeras do pub, primitivas para os padrões de hoje, mais existentes, as flagraram saindo com os dois homens pouco antes do fechamento. Aquela foi a última vez que alguém as viu com vida. Na manhã seguinte, um fazendeiro encontrou o corpo de Christine Eady na Baía de Gosford, em Aberlade, a cerca de 29 quilômetros a leste de Edimburgo. Ela havia sido amarrada com suas próprias roupas, estuprada e estrangulada. Horas depois, o corpo de Helen Scott foi encontrado num campo perto de Haddington, a vários quilômetros de onde Christine estava. Mesmo padrão, mesmas marcas, a mesma brutalidade calculada. A investigação que se seguiu foi uma das maiores da história policial escocesa. Foram entrevistadas mais de 3.000 pessoas. Milhares de registros foram vasculhados. Cartazes foram espalhados pela cidade inteira pedindo informações. Nada. Por quase 20 anos o caso ficou sem solução. Christine e Helen se tornaram parte do folclore sombrio de Edimburgo. As garotas do pub no fim do mundo, cujo assassino jamais havia enfrentado a justiça. Em 1995, o mundo do crime mudou. O DNA se tornou uma ferramenta padrão nas investigações criminais em todo o Reino Unido. E a polícia escocesa começou a revisitar casos frios com a nova tecnologia. Angus Sinclair, que a essa altura já cumpria prisão perpétua pelo assassinato de Mary Gallagher e por uma série de abusos sexuais contra menores, foi contactado. A polícia pediu uma amostra voluntária de DNA. Ele forneceu, sem resistência, completamente tranquilo. Anos depois, quando os investigadores analisaram as amostras de DNA preservadas do caso de Christine e Helen, encontraram uma correspondência, e depois outra, o DNA de um segundo homem nas roupas de Helen.
Esse perfil levou mais alguns anos para ser identificado, mas acabou correspondendo a Gordon Hamilton, o cunhado de Sinclair, que havia morrido de cirrose hepática em 1996. Os dois homens que mataram Christine e Helen, um morto, o outro na prisão por outros crimes. A polícia estava convicta, tinha o DNA, tinha fibras do carro de Sinclair que correspondiam às fibras encontradas nos corpos. Tinha anos de trabalho forense acumulado. Levaram o caso a julgamento em 2007. E então aconteceu algo que a Escócia jamais esqueceu. O julgamento de 2007 desmoronou. O juiz, Lord Clark, decidiu que as provas apresentadas pela acusação eram insuficientes e retirou o caso do júri antes que pudessem deliberar. Em termos jurídicos, isso equivalia a uma absolvição. E pela lei escocesa e pela maioria dos sistemas jurídicos do mundo, isso significava que Angus Sinclair não poderia ser julgado novamente pelos mesmos crimes. O princípio do duplo julgamento o protegia. Os pais de Christine e Helen, que haviam passado 30 anos esperando por justiça, assistiram ao homem que todos os investigadores acreditavam ser o responsável sair do tribunal sem uma condenação. Sinclair, do banco dos réus, sorriu. Mas a Escócia não ia deixar barato. O colapso do julgamento de 2007 gerou uma enorme pressão pública e política para reformar a lei do duplo julgamento. Como poderia ser possível que um homem absolvido por insuficiência de provas não pudesse ser julgado novamente se novas provas conclusivas viessem à tona? Em 2011, a Escócia mudou a lei. O Double Jeopardy Scotland Act permitia que, em circunstâncias excepcionais, incluindo o surgimento de novas provas, alguém que tivesse sido absolvido pudesse ser levado a julgamento novamente. Angus Sinclair foi a razão pela qual essa lei existia, e ele foi a primeira pessoa a ser julgada com base nela. O segundo julgamento começou em outubro de 2014. Durou 5 semanas. A acusação apresentou o DNA, as fibras do carro, análise forense dos ferimentos e o padrão de comportamento de Sinclair ao longo de décadas. O júri deliberou por 2 horas e meia. No dia 14 de novembro de 2014, 37 anos após as mortes de Christine e Helen, Angus Sinclair foi considerado culpado pelos assassinatos delas. A pena foi a mais longa já proferida por um tribunal escocês, mínimo de 37 anos de prisão. Ou seja, para sequer ser elegível à liberdade condicional, Sinclair teria que viver até os 106 anos de idade. Ele não chegou tão longe. Morreu na prisão de Glenoshill em 11 de março de 2019. Tinha 73 anos. Naquele mesmo dia, o programa da BBC Crime Watch Roadshow exibiu uma reportagem sobre os crimes do World's End. A coincidência de datas não passou despercebida por ninguém. Mas há algo mais na história de Angus Sinclair que vai além dos assassinatos do World's End. A polícia escocesa acredita que Sinclair matou pelo menos mais 6 mulheres, todas na Escócia, todas ao longo dos anos 70 e 80. Ele jamais foi formalmente indiciado por essas mortes. Em alguns casos, as provas não eram suficientes. Em outros, os corpos nunca foram encontrados. Essas vítimas não têm um veredicto. As famílias delas não têm um desfecho. E Gordon Hamilton, o cunhado, o segundo homem cujo DNA estava nas roupas de Helen, jamais foi julgado. Morreu em 1996, antes que as provas apontassem para ele. Nunca respondeu pelo que fez naquela noite de 1977. Christine Eady e Helen Scott tinham 17 anos. Acabavam de conseguir seus primeiros empregos. Estavam comemorando o início de suas vidas adultas. Saíram para tomar uns drinks e nunca mais voltaram para casa. E o homem que as matou passou décadas nas mesmas celas do próprio sistema que um dia o havia posto em liberdade, esperando que o tempo fosse suficiente para o mundo esquecer. Quase funcionou. O nosso próximo caso também vem da Escócia. Também envolve um homem que o sistema soltou cedo demais. Também envolve famílias que esperaram décadas por justiça. Mas Peter Manuel operava antes de o DNA existir, antes de as câmeras de segurança existirem. E numa época em que um assassino podia se mover entre cidades, matando famílias inteiras sem que ninguém conectasse os pontos. Chamavam-no de A Besta de Birkenshaw.
e ele se defendeu sozinho no tribunal com uma habilidade que aterrorizou a sala. No caso anterior, falamos sobre um sistema que soltou um assassino várias vezes antes que ele matasse Christine e Helen. Um sistema que levou 37 anos para condená-lo. O nosso próximo caso se passa 20 anos antes disso. Uma Escócia sem DNA, sem câmeras de segurança, sem nenhuma das ferramentas forenses que hoje consideramos óbvias. E um homem que assassinou famílias inteiras nas suas camas, que comeu o café da manhã de uma família que acabara de massacrar, que deu carona a um policial e disse a ele onde estavam procurando no lugar errado pelo corpo de uma vítima, e que no julgamento decidiu demitir seus advogados e se defender sozinho. Seu nome era Peter Manuel, e a Escócia o chamava de a Besta de Birkenshaw. Peter Thomas Anthony Manuel nasceu em 13 de março de 1927, em Nova York. Seus pais eram escoceses, tinham emigrado para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Quando a Grande Depressão devastou a América, voltaram para a Escócia e se instalaram em Birkenshaw, uma pequena cidade em Lanarkshire, ao sudeste de Glasgow. Peter cresceu sendo um tipo diferente de criança. Não no sentido poético, no tipo que preocupa as pessoas. Era um solitário, um valentão, alguém que desde muito cedo encontrava maneiras de quebrar as regras. Aos 11 anos já tinha ficha por furto. Aos 16 havia atacado e estuprado várias mulheres. Passou anos entrando e saindo de instituições juvenis, prisões, programas de reabilitação que não reabilitaram absolutamente nada. Em 1953, Manuel se instalou em Glasgow com a família. Tinha 26 anos, tinha uma extensa ficha criminal e tinha uma convicção profunda e inabalável de que era mais inteligente do que qualquer pessoa em qualquer sala. Essa convicção o mataria, mas antes mataria outro. Em 2 de janeiro de 1956, Anne Kneyland tinha 17 anos e caminhava sozinha à noite em East Kilbride quando Manuel atacou. Ele a espancou repetidamente com uma barra de ferro. A estuprou, a matou. A polícia de Lanarkshire o chamou para interrogatório. Ele era um agressor sexual conhecido na região. Seu pai lhe deu um álibi. Não havia provas suficientes. O soltaram. Manuel matou de novo. Em setembro de 1956, ele arrombou a casa da família Watt em Burnside, Marion Watt, 45 anos, sua filha Vivienne, 16, e a cunhada de Marion, Margaret Brown, 41. Matou as 3 enquanto dormiam, com tiros na cabeça. O marido de Marion, William Watt, estava viajando na época. A polícia o prendeu, convicta de que ele era o responsável. Ele passou 67 dias na prisão por crimes que não cometeu. Manuel ainda estava lá fora. Ao longo de 1957, ele continuou matando. Em dezembro, Isabelle Cook, 17 anos, a caminho de uma festa, desapareceu. A polícia procurou o corpo por semanas e não encontrou nada. As roupas dela apareceram em locais diferentes, mas só isso. Em 1º de janeiro de 1958, véspera de Ano Novo, o Hogmanay escocês, Manuel arrombou a casa da família Smart em Uddingston. Peter Smart tinha 45 anos, sua esposa Doris, 42, seu filho Michael, 10. Matou os 3 enquanto dormiam, tiros na cabeça. Nenhum deles teve tempo de reagir, nenhum deles sofreu. Simplesmente deixaram de existir na noite mais festiva do ano escocês. E então Manuel fez algo que define perfeitamente quem ele era. Ficou. Por quase uma semana, Manuel viveu dentro da casa da família que acabara de massacrar. Comeu a comida deles. Alimentou o gato da família, colocando uma tigelinha de leite para ele toda manhã. Dormiu nas camas deles. Dirigiu o carro deles. E em algum momento, abriu o armário e se serviu de uma tigela do cereal matinal da criança. Há algo nessa imagem? O assassino sentado à mesa de uma família morta, comendo o cereal de um menino de 10 anos, enquanto esse menino jazia morto no andar de cima, que captura a psicologia de Manuel melhor do que qualquer análise clínica jamais poderia. Quando finalmente saiu da casa da família Smart, Manuel pegou o dinheiro da carteira de Peter, cédulas recém-emitidas, facilmente rastreáveis, e foi embora no carro da família. No caminho de volta para Glasgow,
deu carona a um pedestre. O pedestre era um policial de folga chamado Robert Smith. Os dois conversaram durante o trajeto. Em algum momento, Smith mencionou o desaparecimento de Isabelle Cook e as buscas em andamento. Manuel, com toda a calma, disse a ele que a polícia estava procurando no lugar errado. Ele estava certo. Sabia exatamente onde Isabelle Cook estava porque ele mesmo a havia matado e enterrado lá. Em 14 de janeiro de 1958, a polícia finalmente deu o bote. Tinham rastreado as cédulas roubadas da carteira de Peter Smart até Manuel. Foram até a casa da família em Birkenshaw e prenderam o pai de Manuel. Uma jogada calculada. Funcionou. Peter Manuel se entregou voluntariamente. Disse que soltariam seu pai se ele falasse. E falou. Confessou 18 assassinatos. Ele foi julgado por apenas 8, aqueles para os quais havia provas suficiente para a acusação. E durante o julgamento, fez algo que deixou a sala do tribunal e a imprensa escocesa absolutamente boquiabertos. No meio do processo, demitiu seus advogados e decidiu se defender sozinho. O que se seguiu foi um dos julgamentos mais extraordinários da história jurídica escocesa. Manuel, sem nenhuma formação jurídica, sem nenhuma preparação formal, interrogou testemunhas, apresentou argumentos, contestou provas forenses e tentou construir uma defesa que afastasse sua responsabilidade por vários dos crimes. Sua inteligência era genuína. Sua capacidade de manipular a linguagem e a narrativa era real. Em determinado momento, conduziu investigadores até o campo onde havia enterrado Isabelle Cook. Caminhou pelo terreno irregular, olhou para baixo e disse: "Estou em cima dela agora mesmo." Estava certo. O juiz Lord Cameron o observou por semanas e chegou a uma conclusão que entrou para a história jurídica escocesa. Manuel era muito perverso sem ser louco. Não era um homem doente que não entendia o que fazia. Era alguém que entendia perfeitamente e fazia assim mesmo. O júri deliberou por 2 horas e meia. Peter Manuel foi considerado culpado por 7 assassinatos. Foi condenado à morte. Em 11 de julho de 1958, Peter Manuel foi levado à forca na prisão de Barlinnie, em Glasgow. Tinha 31 anos. Foi o penúltimo homem enforcado naquela prisão e o antepenúltimo executado em toda a Escócia. 7 anos após sua morte, a Grã-Bretanha aboliu a pena de morte. Suas últimas palavras, dirigidas ao carrasco enquanto a corda era colocada em seu pescoço, foram: "Aumenta o rádio que eu vou quietinho." Tranquilo até o fim, com aquele mesmo distanciamento frio que tinha ao comer cereal na cozinha de uma família morta. Com aquela mesma frieza que lhe havia permitido sentar ao lado de um policial e conversar casualmente sobre uma vítima que ele mesmo havia enterrado. Peter Manuel confessou 18 assassinatos. Foi julgado por 8, condenado por 7. O que aconteceu com os outros 10? Alguns casos nunca tiveram provas suficientes para ir a julgamento. Alguns corpos jamais foram encontrados. Um assassinato na Inglaterra foi atribuído a ele após sua morte, quando a investigação o conectou retroativamente. William Watt, o marido de Marion, que havia passado 67 dias preso pelos crimes de Manuel, foi solto. Não recebeu um pedido formal de desculpas do Estado escocês por décadas. E a família de Anne Kneelands, a primeira vítima, a jovem de 17 anos atacada com a barra de ferro, jamais obteve um veredicto. Manuel confessou tê-la matado. Um dos sapatos de Anne foi encontrado em sua posse, mas as provas não foram consideradas suficientes para incluí-la nas acusações do julgamento. A justiça tem arestas, e às vezes os mais afetados são justamente os que ficam do lado de fora dessas arestas. Nosso último caso de hoje também envolve uma vítima que o sistema demorou tempo demais para enxergar. Também envolve uma investigação que se arrastou por décadas. E também termina com um assassino que já matava muito antes de alguém conectar os pontos. Mas o caso de Emma Caldwell tem algo que Manuel e Sinclair não têm. Uma condenação que veio em 2024, quase 20 anos após o crime. E um escândalo sobre como a polícia escocesa tentou jogar a culpa na pessoa errada, enquanto o verdadeiro assassino permanecia livre. Estou falando de Emma Caldwell. Em 4 de abril de 2005, Emma Caldwell foi vista pela última vez numa câmera de segurança no sul de Glasgow.
Era 11 horas da noite. Ela caminhava sozinha pela Butter Biggins Road. Emma tinha 27 anos. Cresceu numa família amorosa em Glasgow. Era próxima dos pais, William e Margaret, e da sua irmã. Mas sua vida tinha tomado um rumo sombrio anos antes, quando sua irmã morreu. A dor foi grande demais. Emma começou a usar heroína para anestesiá-la. E para bancar esse vício, trabalhava como profissional do sexo nas ruas do sul de Glasgow. Sua mãe, Margaret, sabia, aceitava, continuava amando-a, continuava ligando para ela, continuava esperando que um dia Emma conseguisse sair daquele ciclo. Aquela noite de abril foi a última vez que alguém a viu. Em 8 de maio de 2005, 5 semanas após seu desaparecimento, o corpo de Emma foi encontrado na floresta de Limefield, uma mata remota e isolada perto de Biggar, em South Lanarkshire, a cerca de 65 quilômetros a sudeste de Glasgow. Ela estava nua, havia sido estrangulada com as mãos e com um cabo. Suas roupas, seus celulares, seus pertences pessoais tinham sumido. Alguém os havia descartado deliberadamente para dificultar a investigação. A polícia de Strathclyde, responsável pela área na época, abriu uma investigação chamada Operação Grail. E nas primeiras semanas, os detetives responsáveis identificaram um suspeito. Seu nome era Ian Packer. Packer tinha 32 anos em 2005. Era bem conhecido nos círculos em que mulheres como Emma trabalhavam. Ele as procurava, usava seus serviços e várias delas haviam relatado que ele era violento, agressivo, que as levava de carro para áreas isoladas, que fazia coisas que as aterrorizavam. O perfil se encaixava perfeitamente com o que havia acontecido com Emma. Alguém que a conhecia daquele mundo, que tinha um carro que a havia levado até uma floresta remota. 4 detetives da Operação Grail disseram publicamente, anos depois, que estavam convictos da culpa de Packer desde o início. Um deles, o detetive aposentado Willie Mason, foi direto. Eu tinha 100% de certeza de que era ele. Mas seus superiores ordenaram que deixassem o caso de lado. Em vez disso, a investigação tomou um rumo completamente diferente. Em 2007, 2 anos após o assassinato, a polícia prendeu 4 homens turcos que haviam tido contato com Emma nos dias anteriores ao seu desaparecimento. Os acusou do assassinato dela. Os levou a julgamento. O caso desmoronou. Os 4 foram absolvidos. A polícia havia gasto 4 milhões de libras esterlinas construindo um caso contra homens inocentes. Enquanto isso, Ian Packer continuava solto e continuava atacando mulheres. Após o foco da investigação se afastar dele, Packer cometeu pelo menos 19 agressões sexuais adicionais contra mulheres. 19. Mulheres que foram estupradas, espancadas, aterrorizadas, enquanto o homem que deveria estar atrás das grades ainda estava na rua, porque alguém mais acima na cadeia de comando havia decidido que ele não era o suspeito certo. O detetive aposentado Mason foi categórico quando falou publicamente. Deram a Ian Packer uma licença para continuar sua violência contra as mulheres. Causaram uma das piores injustiças que já testemunhei na minha carreira. O caso de Emma Caldwell ficou sem solução por uma década. Seus pais, William e Margaret, continuaram exigindo respostas, continuaram pressionando. William Caldwell morreu sem jamais ver justiça pela filha. Em 2015, o Lord Advocate da Escócia, o promotor-chefe do país, ordenou que a recém-criada polícia da Escócia reinvestigasse o caso do zero. Não apenas o assassinato de Emma, mas também as falhas da investigação original. E em 2018, a BBC Escócia fez algo que mudou o rumo do caso. O programa investigativo Disclosure enviou uma jornalista, Sam Poling, para entrevistar Ian Packer. Ela o entrevistou 2 vezes. Packer falou, e o que ele disse e a forma como disse foi suficiente para acelerar a reinvestigação. Em 2022, 17 anos após o assassinato de Emma, Ian Packer foi preso e formalmente acusado pelo seu assassinato. O julgamento começou em janeiro de 2024 no Tribunal Superior de Glasgow. O que o júri ouviu nas semanas seguintes foi devastador. Mais de 20 mulheres testemunharam sobre o que Ian Packer havia feito a elas. Descreveram como ele as havia apanhado, levado de carro para áreas isoladas, ameaçado, espancado
estuprado. Uma após a outra pintaram um quadro de violência sistemática que se estendia por anos. A acusação apresentou 17 linhas de evidências circunstanciais. Nenhuma delas uma testemunha ocular direta do assassinato de Emma, mas juntas formavam um retrato impossível de ignorar. O júri foi levado fisicamente até a floresta de Limefield, para que pudesse ver com os próprios olhos o lugar onde Emma foi encontrada, a distância da estrada, o isolamento, o quanto a escolha do local havia sido deliberada. Em 28 de fevereiro de 2024, quase 19 anos após a morte de Emma, o júri deliberou e proferiu seu veredicto: culpado. Ian Packer foi considerado culpado pelo assassinato de Emma Caldwell e por mais 33 acusações de violência física e sexual contra 22 mulheres, incluindo 11 estupros. A pena foi prisão perpétua com um mínimo de 36 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. O juiz Lord Beckett disse a ele diretamente: suas ações tiveram consequências terríveis e duradouras para suas vítimas. A mãe de Emma, Margaret Caldwell, falou à BBC Escócia após o veredicto. Disse que podia respirar de novo, e então disse algo mais, algo com que o sistema escocês ainda não fez as pazes de verdade. Margaret acredita que policiais sabotaram deliberadamente a investigação sobre Packer por uma década. Eles têm sangue nas mãos. Por tempo demais permaneceram nas sombras, mas agora precisam responder pela sua traição. Essas não são as palavras de alguém que está simplesmente de luto. São as palavras de alguém que passou 19 anos lendo documentos, ouvindo depoimentos, entendendo exatamente o que havia acontecido. E as evidências a corroboram. Em junho de 2024, o governo escocês ordenou uma investigação judicial pública, presidida pelo juiz Lord Scott, para examinar exatamente como e por que a polícia ignorou os indícios que apontavam para Packer desde o início. Essa investigação ainda está em andamento. Há algo no caso de Emma Caldwell que vai além do horror do crime em si. É a pergunta sobre por que a polícia tomou um rumo completamente diferente. Os 4 detetives que identificaram Packer desde o início dizem que seus superiores deliberadamente os mandaram calar, que quando apontavam para as evidências, recebiam um não, que a investigação foi redirecionada para os homens turcos por razões que jamais foram explicadas de forma satisfatória. Foi incompetência? Foi preconceito? Uma preferência por construir um caso contra homens estrangeiros em vez de investigar alguém mais próximo daquele mundo? Foi algo pior? A investigação pública vai tentar responder a essas perguntas. Mas o que já sabemos é o seguinte: enquanto a polícia escocesa gastava 4 milhões de libras processando homens inocentes, Ian Packer ainda estava lá fora atacando mulheres. Mulheres que o denunciaram, mulheres que deram seus depoimentos, mulheres que o sistema ignorou exatamente da mesma forma que havia ignorado Emma. Emma Caldwell tinha 27 anos. Sua mãe Margaret ainda está viva para ver o assassino da filha condenado. Seu pai William não chegou a ver. E Ian Packer terá 87 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. E a investigação pública que determinará exatamente o que deu errado e quem é o responsável ainda não tem data de encerramento. Isso é a Escócia. 3 casos, 3 formas diferentes em que o sistema falhou com suas vítimas. 2 adolescentes que saíram de um pub chamado O Fim do Mundo, cujo assassino sorriu no tribunal por 37 anos antes de ser condenado. Um assassino de famílias inteiras que convenceu o sistema de justiça de que era mais inteligente do que todos eles, e por pouco não estava certo. E uma mulher cujo assassino foi identificado pela polícia nas primeiras semanas, ignorado por uma década, e que continuou atacando mulheres enquanto o sistema olhava para o outro lado. Qual caso te impactou mais? E qual país você quer que eu cubra no meu próximo vídeo? Até já!